Oi gente, tudo bom? Hoje o papo de hoje é sobre identidade, a nossa identidade em Cristo. Quem somos em Cristo? Vai ser um bate-papo, mas também um aprofundamento. Eu espero que toque na vida de vocês isso como está tocando na minha e como, gente, assim, é uma coisa que mexe tanto. A nossa identidade com Cristo é de uma forma extraordinária, é o que a gente tem que levar pra vida. Tá bom, antes de a gente entrar com o assunto, Nicole, o que seria identidade? O que seria a nossa identidade em Cristo? Identidade em Cristo é o que Deus pensa sobre você, é o que você é em Deus, é o que você é na Bíblia. Não é o que você pensa, não é o que você fala, não é o que as pessoas falam. Identidade é isso, é quem você é em Cristo Jesus. É isso que significa a palavra identidade em Cristo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A nossa identidade, nossa vida inteira sempre vai ser atacada pelo inimigo. Ele sempre vai mostrar um oposto que a gente não é. Ele sempre vai atacar a nossa identidade, mostrar o que a gente não é, falar o que Deus pensa sobre a gente, mas é uma mentira. Ai, Deus acha, você não é amada. É um ataque de identidade. Você é medrosa. Você não consegue, você é insuficiente. Isso é um ataque na nossa identidade. Pode ser que esse vídeo seja um pouco profundo, porque eu me estudando isso me tocou nas minhas feridas, porque isso dói, tá? E com isso, às vezes a gente vive preso. Preso no que, Nicole? Preso nas mentiras de Satanás. A gente vive preso nas mentiras que ele coloca na gente. Por que, Nicole? O que eu citei pra vocês, isso é mentira. Isso é mentira. E aonde ele mais ataca é aí. O diabo sempre sustenta as coisas com mentira. Sabe lá no Jardim do Éden? Ele mentiu. O diabo sempre sustenta com mentira, mostrando que aquilo pode ser verdade. Ai, você pecou, então você é uma pecadora. Ele tenta, tipo assim, parecer a mentira uma verdade. Ele sempre faz isso, ele tenta fazer que aquilo lá não é ruim, é bom. E a gente ficar alimentando isso, e a gente ficar vivendo isso e permitir isso na nossa vida afeta muito, tanto mentalmente, tanto fisicamente, tanto em outros afins, porque afeta, é a nossa identidade, é quem somos em Cristo. E isso vai afetar, sim. Se a gente permitir ficar preso nessas mentiras de Satanás, a gente vai ficar condenado a isso. A gente vai achar que é isso, a gente vai acreditar nisso e vai viver com isso. Vocês estão entendendo? A gente não consegue ir pra frente na caminhada porque a gente acredita na mentira de Satanás. A gente vive acreditando na mentira que ele fala sobre nós. Por isso que às vezes a gente não permanece em Cristo, a gente vive com pensamentos ruins. Porque Satanás deposita esses pensamentos. Nicole, mas como ele conhece isso? Isso diz... ele não consegue ler nossos pensamentos, mas ele consegue pôr pensamentos. Por quê? Porque através do seu jeito, através do como você age com as coisas, de como você olha, como você fala, ele sabe as suas vulnerabilidades. Então, quando acontece alguma coisa e você começa a chorar, ele vai usar aquilo contra você. Vamos supor, o que traz a sua ansiedade, ele vai usar aquilo contra você. Então, o diabo, ele sabe através disso, através de você mesmo, ele sabe como te atingir. Só pra gente dar uma entendida no que eu tô querendo dizer. E tem sempre um porém, né? Se você viver acreditando nisso, eu vou te dar uma notícia muito boa. Você não vai viver nada do que Deus tem pra você. Nicole, como assim? Se você acredita nas mentiras, se você vive acorrentado nessas mentiras, como, minha irmã, você vai viver o evangelho? Se você só acredita nas mentiras. Uma mentira aí, eu sou muito pequena. Eu não vou conseguir derrotar aquele Golias ali. Ele é grande demais, eu sou muito pequena. Ai Deus, usa fulano, eu falo muito mal. Ai Deus, olha o jeito que eu sou, para com... Sabe, a gente entra num debate com Deus, nas mentiras que nós mesmos carregamos. E se a gente não largar essas mentiras, como a gente vai viver o evangelho? Se quando Cristo te dá uma coisa e quando Cristo pede alguma coisa pra você, você não consegue seguir em frente, porque você ainda tá em batalha sobre a sua verdadeira identidade em Cristo, você vive batalhando contra isso. Você vive negando o que Cristo fala que você é. Você é amada, você não aceita isso, você fica, não Cristo, eu fiz isso, Pai, eu fiz aquilo, Senhor. A gente se condena, a gente permite isso.
Como você quer viver o evangelho se você não consegue entender a sua identidade em Cristo? Tanto para um relacionamento, como você quer ter um relacionamento cristão se você não entende a sua identidade em Cristo? Cara, se a gente não entender nossa identidade em Cristo, a gente não vai pra frente. Porque toda vez que acontecer alguma coisa, a gente vai parar na caminhada. Vai parar. Chorar. Por quê, Nicole? Porque eu acredito no que o diabo fala que eu sou. Se a gente não parar com isso agora, se a gente não defender a nossa fé, se a gente não seguir em frente, ter os olhos voltados para Cristo, não tem como a gente viver o evangelho. É impossível. É impossível viver o evangelho. Porque se a gente dá um passo, o inimigo vem com uma mentira, a gente acreditar naquela mentira sobre nós e não olhar para a verdade que é Cristo, como a gente vai continuar o evangelho? E começar a acreditar nessas mentiras? Como você vai dar continuidade ao evangelho? Eu não estou aqui para tacar pedra em você, porque eu também sou assim. Eu estudando sobre isso, eu fiquei muito chateada de ver que eu acredito nas mentiras de Satanás. Porque eu, Nicole, não consigo andar pra frente, porque Satanás sempre vem com uma mentira e eu permito aquela mentira me absorver. Eu permito aquilo. Se você quer viver o evangelho, entenda uma coisa. Você tem que largar e abandonar as mentiras de Satanás. Não tem como viver o evangelho convivendo com essas mentiras, se Cristo é a verdade. Se você começar a abrir os olhos para a verdade, entenda uma coisa. Se você achar que você não consegue e você não fazer por conta disso, já é uma mentira. Senhor, eu não consigo ir lá pregar o evangelho, eu não falo bem. É mentira? Porque Cristo, ele pode sim colocar palavras, ele coloca palavras na boca das pessoas que ele sempre usa. Afinal, não é sobre você, é sobre Cristo. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas para Cristo por conta de nós mesmos. Nós mesmos impedimos o plano de Cristo. Então, se você começar a acreditar na verdade, entenda uma coisa. Você consegue sim, você consegue pregar o evangelho, você consegue cantar, você consegue falar, você consegue fazer missão, você consegue abordar alguém na rua e falar do evangelho, você consegue orar sobre os demônios, porque o poder de Cristo e a autoridade de Cristo está sobre nós, tem na Bíblia. Cristo nos deu essa autoridade, mas será que a gente está usando essa autoridade? Será que a gente está dando continuidade a essa autoridade? Será que a gente está dando isso? Será? Parei. Vamos lá, agora a gente vai se aprofundando. Nicole, não é o que eu penso nem o que o inimigo pensa, mas é o quê? É sobre o que Cristo pensa e o que a Bíblia pensa. Simples. É o que a Bíblia diz sobre você, minha irmã. Se a Bíblia diz que você é amada, você é amada. Se a Bíblia diz que você é filho, você é filho. Se a Bíblia diz que você é forte e corajosa, você é forte e corajosa. Cara, a gente sempre vive assim. Eu vou ter que ler do caderno. Tá, aqui eu anotei. Não é o que você sente e pensa. Às vezes, desde criança, passamos a sentir coisas ruins sobre nós mesmos, pensamos coisas erradas. Tem crianças que cresceram com traumas. Aí você é insuficiente. Você é isso, você é aquilo, você não presta. E a gente cresce acreditando nisso. Você é burro, você é ruim, você é feio, você é horrível, você é inútil, você é desprezível. Você vê como dói essas palavras? Imagine quem escutou isso. Você não é nada disso. Você não é nada. Você não é nada e não chega nem perto de ser isso. A Bíblia diz o oposto disso. A Bíblia fala que você é amado, você é filho, você é escolhido. Você é forte, você consegue. Você é forte. A gente tem o dom. Cristo revela os dons. Cara, a Bíblia é perfeita de você ler e você vê que você não é nada disso. Você não é o que fulano diz ou o que você está vivendo ou o que você pensa. Tá vendo um tempo de angústia? Você não é desanimado e você não é triste. Tá vendo um tempo ruim? Você não é ruim. Tá, pessoas estão falando isso de você no seu serviço? Você não é isso. Você não é. Cara, você não é isso. Eu vou ter que falar pra vocês que eu deixar no último vídeo, mas ó. Deus me escolheu. Efésios 1, 4, 5. Ele me chamou de filha amada. 1 João 3, 1. Eu fui redimida. Ele perdoou os meus pecados. 1 João 1, 9. Vou ler o resto depois.
Nicole, o que isso quer dizer com isso? Quero dizer, com o que as pessoas falam sobre você não é o que você é. Não é o que a sua família diz, não é o que o seu amigo diz, não é nada do que as pessoas dizem. É o que a Bíblia diz, é o que Cristo diz sobre a gente. Cara, é muito bonito quando Deus chega e fala assim, quem eu sou? E Pedro chega e fala, tu és Cristo. Cara, Pedro pôde identificar a identidade dele, sabendo que ele é Cristo. Porque ele caminhava ao lado de Cristo, ele entendia quem era aquele homem. E qual é isso que quer dizer? Eu quero entender, quando você começa a caminhar com Cristo e começa a viver com Cristo, você para de acreditar nessas mentiras. Porque você vê Deus de perto, você vê que Ele te ama, você vê que Ele perdoa, você vê que Ele capacita, você vê que Cristo está com você até nos seus piores momentos. E quando você entende isso, você entende, eu sou amado e eu sou amada. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se você quer ver o Evangelho, você quer ver o lado de Cristo, você tem que viver com Ele todo dia. E todo dia buscar Ele, para você entender a sua identidade nele. Mas é você conviver com Cristo todo dia. É você entender todo dia de perto quem é esse Deus que diz o que você é. Se Ele diz que você é amada, mas por que Ele diz que eu sou amada? Então é você compreender e entender isso. Se você quer saber sua identidade em Cristo, não procure na Bíblia agora. Ora. E fala, Deus, eu quero mergulhar mais. Eu também quero saber quem eu sou em Ti e conhecer a Ti. Você tem que conhecer Deus para se conhecer. Já parou pra pensar? Cara, Deus é perfeito. Uma mentira, né? A gente foi empolgada. Uma mentira que muitos acreditam é, eu sou medrosa, eu tenho medo, eu sou aquilo. Gente, medo é um sentimento, porque é um mecanismo de defesa. É normal. Tá no lugar alto, beleza, eu quero aquele lugar, eu vou morrer. Então a gente tem esse mecanismo de defesa. Que aqui dentro ele já tipo assim, puf, mecanismo de defesa. Se eu não estou enganada, é isso. Entenda uma coisa, isso é um sentimento. Mas você não é esse sentimento. Seu dom é cantar, você tem que cantar, você tem que pregar, você tem que fazer aquilo. Às vezes a gente não vai por conta de medo. Ah, eu sou medrosa, eu sou tímida, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim. Para. Dobra o joelho e fala, eu não sou medrosa. Às vezes a gente não vive coisas extraordinárias em Cristo por conta do medo. Porque a gente não consegue dar continuidade àquilo porque a gente está paralisado com o medo. Mas você não é medrosa e não é medroso. Você não é nada disso. Você é corajoso. Corajoso. Na própria Bíblia diz. Na própria palavra diz. Você é corajoso. Você não é medrosa e nem medroso. E eu vou ler uma frase, tipo assim, cara, um textinho aqui que eu amei, que eu vou ter que guardar na vida. Você está com essa ferida, mas você não é essa ferida. Essa ferida é algo que está em você, mas você não é essa ferida, você é maior que isso. Deu pra entender um pouco aí, gente? Gente, pega essa aí. Às vezes passamos por situações difíceis, feridas, traumas, que passamos a acreditar que somos tudo isso. Lembra que eu mencionei? Você é inútil, você é ruim, você é aquilo. Lembra isso que eu mencionei? Isso gera traumas, tá? Isso gera sim. Eu vou falar, ai, é frescura. Não, gera traumas, tá? Isso gera traumas. Mas isso é uma ferida em você que vai sarar. Isso sara, tá? Relaxa, que você não vai viver o seu ano todo até a sua morte com essas feridas que você carrega há muito tempo. Relaxa, aquieta, porque Cristo ele sara, assim como ele está me sarando, me curando, ele vai te curar, ele vai te sarar. Eu anotei essa frase porque eu gostei, tipo, cara, a gente não é a ferida que carregamos. A gente não é, a gente é maior que aquilo. E aquele que habita em nós é maior que isso que você está passando. Se isso afeta a sua identidade, dobra o joelho e ora para Cristo. Para isso se quebrar, para você não pertencer mais a esses traumas. Ora a Cristo sobre isso. Cristo te tornou uma nova pessoa. Quando a gente aceita Cristo, sabe aquele versículo, você agora é uma nova criatura? Então, você é uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo. Você agora vive com Cristo. Você agora tem a identidade de filho. E você é filho de Cristo. Cara, a gente não é nada do que pensamos e vivemos. A gente não é nada disso. Às vezes, a gente fica assim, eu sou isso, pai. Eu sou aquilo que fulano falou, aquilo que ciclano falou.
mas você não é. E jamais vai ser aquilo. Às vezes, Deus vem com uma verdade. Tipo assim, você vai vencer, você consegue, você é forte, você vai falar, você vai cantar, você vai fazer aquilo. Mas sabe o que a gente vem? Com a mentira depois. Eu não consigo. Eu não vou cantar. Eu sou horrível cantando. Eu não vou pregar, eu falo ruim. Eu prego ruim, eu não vou. A gente entra num debate com nós mesmos. Porque a gente deixa de fazer aquilo que Cristo nos pede por conta que a gente acredita na mentira. Igual profecia. Quando Deus fala, tipo assim, eu vou te dar uma casa. E essa casa demora, mas demora. E você fala, nossa, e cadê a casa? E cadê aquilo? Cadê aquilo? Então a gente começa a acreditar nas mentiras. Não vai ter a casa. Não vai ter casa. Não vai existir casa. Olha meu orçamento, olha aquilo. Não vai existir casa. Deus não vai dar. A gente começa a sustentar a verdade com mentira. Uma coisa que não é. Se Deus falou que você é, você é. Se Deus tem prova do que você é, você é. Se Deus falou que você consegue, é porque você consegue. Se Deus falou pra você ir, é porque Ele sabe que você consegue. Ele acredita em você. Cara, Cristo, Ele acredita em você. Ele sabe, Ele conhece a filha que Ele cria, a filha que Ele cuida. Se Cristo te deu alguma coisa na sua mão e Ele sabe que você consegue, não vem com uma falsa identidade, eu não consigo, eu sou aquilo. Não! É pra obra de Deus. Se Ele te deu algo é porque Ele acredita que você consegue. Ele acredita no seu potencial. Não é porque as pessoas falam, seu potencial é ruim, eu não acredito em você, você é aquilo. Se Deus fala que você consegue, é porque você consegue. Você quer acreditar num pai que cuida e te sustenta, ou em pessoas que só falam mal de você e só querem o seu mal, ou você mesma que se condena, ou as mentiras que Satanás coloca. Em quem você vai acreditar? Eu, Nicole, acreditaria num Deus. Por mais difícil que seja, porque eu me olho no espelho e falo quão pequena eu sou, mas Cristo me vê grande. Ele me vê grande, enquanto eu me vejo pequena. Mas isso não faz Ele ser menos Deus. Ele me mostra mais que eu consigo, que você também consegue. Você não é incapaz, você não é uma pessoa medrosa, você não é uma pessoa fracassada. Você não é nada disso, você não é tristeza, você não é angústia, você não é a depressão e você não é a ansiedade. Você não é nada disso, nada disso. E eu quero que hoje, nesse vídeo, você quebre essas mentiras que você anda acreditando. Deus quer te libertar, Ele quer te libertar das mentiras e colocar a verdade dentro de você. Você está vivendo a partir da sua identidade, ou você está aceitando a mentira da timidez, do medo, da angústia, da depressão, da ansiedade, do desprezo. O que você está acreditando? O que você acredita que é? Sabe o que seria muito bom você fazer? Pegar um caderno, ou até dobrar o joelho, e anotar tudo que você acredita, ou falar para Cristo tudo que você acredita que é. Virando a folha, você vai na Bíblia, vai buscar tudo que a Bíblia diz que você é. Ou, uma coisa que é muito legal vocês fazerem, pedir para Cristo ver como Ele te vê. Falar assim, Pai, como você me vê? E é muito bonito quando o Cristo Ele começa a mostrar para você o jeito que Ele te vê. É muito bonito isso. Seria muito bom vocês fazerem isso. Para finalizar um pouco do vídeo, a gente vai falar um pouco aqui, ó. Ele me vê santa e indesculpável. Colossenses 1, 21, 22. Eu sou selada com o Espírito Santo. Efésios 1, 13. Eu fui chamada para cumprir o propósito de Deus. Romanos 8, 28, 30. Eu fui justificado e santificado. 1 Coríntios 6, 11. Nicole, por que você quer mostrar esses versículos? Às vezes nos desprezamos. Às vezes a gente vive um ano inteiro da nossa vida acreditando em mentiras. E eu, Nicole, passei por isso esse ano. E eu ainda passo por isso. Nosso pensamento é a nossa... Cara, é simplesmente o maior inimigo. Nicole, por quê? Porque o inimigo usa isso. Mas é a forma que ele mais usa é os pensamentos. Entenda uma coisa, você não é nada do que você pensa de ruim e do que o inimigo fala sobre você. Quebre essas armadilhas hoje, se humilhe na presença de Deus, pede direção para Deus. Minha irmã, quebra essas armadilhas, quebra essas mentiras. Você tem que entender
e viver de acordo com o que Cristo é e de acordo com o que Cristo acredita que você é. Se a Bíblia diz que você é uma outra coisa que você acha que você é, a Bíblia tá certa. Cara, você é amada, você é respeitada, você consegue, você tem um potencial. Mulher, seja exemplo, mulheres. Mulher, meu Deus. Mulheres, vocês conseguem. Assim como eu estou conseguindo e aprendendo, vocês também conseguem. Cara, a melhor coisa é vocês se livrarem disso. É vocês entenderem as suas identidades em Cristo. Entendam uma coisa, o inimigo sempre vai atacar a nossa identidade. Mas é sempre bom que você esteja preparada com a Bíblia e com Cristo para vocês sempre debaterem com verdade. Eu não sou amada. Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus porque eu sou amada. Eu sou insuficiente. Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus porque eu sou suficiente. Eu sou horrível. Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus porque eu não sou horrível. Eu só vivo de angústia. Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus porque eu não sou angústia, eu sou feliz. Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus tudo que não vem de ti. Repreenda, mulheres. Vocês não é o que vocês pensam, o que pessoas falam. Você é o que Cristo diz que é.